Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Meu nome é Alessandro Trovato e na aula de hoje vamos falar sobre o SQL Server e nós já estamos na aula 16. Você sabia que esse curso já tem mais de 5 horas e 40 minutos de vídeo, sem contar com essa aula que eu vou liberar agora para você? Esse curso é totalmente gratuito e se você conhece alguém que precisa de conceitos também de banco de dados SQL, recomende esse treinamento, compartilhando os vídeos em suas redes sociais. Tenho certeza absoluta que você vai conseguir me ajudar a alcançar mais público para essas aulas e, é claro, vai ajudar outros colegas que precisam desse conhecimento também. Não esqueça também de marcar as pessoas na rede social, no meu post lá no Facebook ou no Instagram, quando você ver essas aulas. Assim as pessoas ficarão sabendo quando uma nova aula for lançada. Mas chega de papo e na aula de hoje nós vamos falar sobre funções de data. Eu já deixei aberto aqui o SQL Management Studio. E no meu SQL, eu tenho aqui hoje para vocês as funções de data e hora no Transact SQL, SQL, né, ou SQL. Meu inglês é horrível, então Transact SQL. Nós temos dois tipos de datas, né, dois tipos de campos, dois tipos de data e hora no SQL Server. O campo DateTime e o campo Small DateTime. O campo DateTime ele conta a data a partir do dia 1º de janeiro de 1753 e armazena até centésimos de segundos. E o Small DateTime é a partir de 1º de janeiro de 1900, ele começa a contar, e armazena até segundos. As funções que nós vamos ver hoje são várias: getDate, datePart, dateAdd e dateDiff. Nós vamos utilizar as unidades year, month, day e outras de tempo para isso. Preparado? Então abra aí o seu SQL Server Management Studio e vamos começar a escrever as nossas queries. Primeira função que vamos ver, a mais simples de todas, a getDate. Então eu vou colocar aqui getDate. A função getDate, quando utilizada, traz a data atual. Então se eu der simplesmente um select getDate e pressionar a tecla F5, você vai visualizar a data no formato americano, ano, mês e dia, acompanhado da hora e dos seus centésimos de segundo. Essa função pode ser usada em conjunto com a função convert. A função convert ela é bem ampla, há vários tipos de conversões que você pode fazer e o que nós vamos fazer aqui são poucos itens. O primeiro caso é converter para o tipo char ou caractere. Nós vamos pegar aqui a nossa date ou a nossa data atual e vamos utilizar o estilo 103. Nesse estilo, deixa eu colocar aqui uma observação para você, o formato é exibido em dia, mês e ano com as barras no formato brasileiro. Se dermos um F5, você vai ver o resultado aqui na parte de baixo, 19/2/2020. A função convert, ela tem uma documentação muito extensa, então recomendo a você procurar aí no Google mais dados ou mais detalhes sobre a função convert. Conforme o curso vai avançando, nós vamos utilizar alguns critérios. Inclusive, se você quiser saber quais são esses parâmetros, é importante você pesquisar na documentação. De novo, select, agora nós vamos dar um convert, também para o tipo char, da minha data atual, só que no formato 102. Ponto e vírgula. Esse formato ele é um pouco diferente. Ele agora representa o formato ano, mês e dia, separado por pontos. Se eu der um F5, você vai ver aqui na parte de baixo esse resultado. Temos ainda outra possibilidade. Então, select, convert, char, novamente a minha função do dia atual, vírgula, e o número 1. Toda vez que nós executarmos esse parâmetro, observe. O número 1 agora traz no formato mês, dia e ano com 2 dígitos. Todos esses formatos você vai conseguir pesquisar na tabela ANSI SQL. Se nós trocarmos esse parâmetro número 1 pelo parâmetro número 2 e dermos um F5, você vai ver agora o ano, o mês e o dia com um ponto. Podemos utilizar aqui o formato 3 e você vai ver o dia, o mês e o ano com 2 casas decimais. Então você pode pesquisar quais parâmetros da tabela ANSI que você pode utilizar na função convert. Além da função convert, também podemos extrair os dias dessa nossa data. Por exemplo, select day da nossa
data. Então, get date e vou pressionar aqui o F5. Você vai ver que o dia atual é 19. Se você quiser mudar o nome da coluna, você pode dar um alias para ela, como por exemplo, as dia. Se nós dermos um F5, você vai ver que agora o nome da coluna mudou também. Select month, né, ou mês da minha data atual, também funciona e eu posso colocar que isso é um mês como alias. E se dermos um select year, get date como ano, ele também vai funcionar extraindo o ano da minha função getDate. Se nós tivéssemos um campo, um select, e eu poderia colocar aqui o nome do nosso campo, desde que eu utilizasse a cláusula from e o nome da nossa tabela. Como nós estamos utilizando a função getDate, que já me retorna a data atual, então fica mais simples. Eu poderia também fazer assim, year 11/11 de 1972, e ele vai, quando pressionarmos o F5, extrair o ano também da minha data de nascimento. Perceba que ele aceita que você informe uma data manualmente, que você informe um campo da sua tabela ou ainda utilize a própria função getDate para retornar uma data. A próxima função que vamos visualizar é a função datePart. Mas antes de você visualizar a função datePart, eu aconselho que você faça uma pausa e analise essas funções de data que podem ser utilizadas com a getDate. Vamos lá. Select datePart. Então, datePart retorna parte de uma data. Nesse caso, o primeiro argumento aqui chama-se intervalo. O que eu quero extrair? Eu quero extrair o year, ou o ano da minha getDate, da minha função de data atual. Se pressionar o F5, você vai ver que o resultado dessa instrução é o mesmo dessa instrução aqui na parte superior. Mas nós estamos utilizando aqui uma função do SQL Server para isso. Eu poderia escrever aqui também select datePart, posso escrever maiúsculo ou minúsculo, não tem problema, mount de getDate. Se pressionar agora o F5, você vai ver que ele extraiu o mês. E o mesmo serve para o nosso dia. Select datePart, day, getDate e ponto e vírgula. Se der um F5, você vai ver que o dia da nossa data é igual a 19. Eu posso também utilizar essa mesma função assim, datePart. Vamos extrair o year, por exemplo, o ano da minha data de nascimento. Eu poderia colocar a minha data de nascimento, bem como colocar um campo da minha tabela com datas que funcionaria da mesma forma. A grande vantagem de fazermos isso com uma tabela com datas, vamos fazer um teste aqui, select asterisco from dbo. Eu acho que a minha tabela alunos tem um campo de data, vou dar um F5. Tem sim, a data de nascimento. Então eu poderia utilizar essa função datePart no meu select para extrair o ano do meu campo data nascimento, desde que ele saiba que isso está vindo de uma tabela de alunos. Eu vou colocar aqui um alias como as_ano e ao executar essa nossa instrução você vai ver que agora ele extraiu todos os anos das datas de nascimento dos meus alunos. Se eu quisesse fazer algo diferente, eu poderia extrair as datas sem repetição, colocando a instrução distinct. Ao pressionar o F5, você vai ver que agora as datas não se repetem. E ainda poderia colocar a instrução, deixa eu dar um Ctrl Z aqui, a instrução order by 1 para que eu pudesse trazer as datas em ordem crescente sem repetições. Perceba então que você pode utilizar as funções do SQL Server como argumento de outras funções, você pode digitar as datas que quer extrair e você pode também, como aqui nós fizemos agora, utilizar os campos das suas tabelas para poder fazer isso. Vamos continuar então agora com outra função chamada de dateAdd. Mais uma vez, faça uma pequena pausa no seu vídeo para que você possa praticar esses conceitos. dateAdd significa que eu quero adicionar algo à minha data. Vamos começar com um select aqui simples. Select dateAdd. O que eu quero adicionar? Intervalo. Então eu posso escolher que tipo de adição que eu vou fazer na minha data. Então eu quero adicionar ou subtrair também.
Esse incremento pode ser positivo ou negativo. Quando positivo, ele soma a data que está no terceiro argumento. Ou, se eu quiser retornar ou tirar anos, no caso da minha data, eu posso colocar o número negativo, por exemplo, -2 da minha função getDate. A partir dessa instrução que nós estamos extraindo, note que a minha data agora é de 2018, mês 2, 19. Eu estou subtraindo 2 anos da minha data atual. Depois, deixa eu colocar esse comentário aqui para facilitar. Subtrai 2 anos da data atual. Também podemos utilizar outro comando no SQL, que é o comando convert. O comando convert é como o comando que vimos aqui em cima. O próprio convert ele tem outras características e outros parâmetros. Eu poderia converter agora para uma data algo que eu vou fazer. O mesmo cálculo anterior. Date, add, year, -2 da getDate. Se você está achando que está com um pouco rápido, faça uma pausa e analise a instrução. Eu estou convertendo para o padrão data o resultado da minha função getDate que vimos anteriormente. Como faltam parênteses aqui, eu preciso colocar mais um parênteses e nós vamos fazer a mesma subtração. Se eu der o F5, você vai visualizar agora o ano, -2 anos a partir da data atual, só que no formato de conversão para data, sem o formato que nós vimos anteriormente no formato completo. Aqui, ao pressionar F5, você vai visualizar com data, hora e centésimos, do tipo datetime. Também podemos fazer outro argumento, veja só, date, add, então eu quero adicionar meses a uma data. Nós vamos colocar aqui, se eu colocar mais 3 ou colocar 3, funciona da mesma forma, porque ele vai somar 3 meses na minha instrução que eu acabei de colocar. Se eu pressionar a tecla F5, você vai ver que agora ele está mostrando que é o dia 19 de maio de 2020. Então aqui soma 3 meses a data atual. Utilizando ainda o convert, podemos formatar essa data. Select, convert, abro parênteses e para ganhar tempo eu vou copiar toda essa instrução aqui para dentro do convert. Vou fechar o parênteses e pressionar aqui o ponto e vírgula. Essa função aqui agora deu erro, por quê? Porque o argumento que a função convert precisa é que tipo de conversão eu preciso fazer, que é o date, e depois colocar os parâmetros. Se nós dermos um F5, você vai ver que agora o resultado é 3 meses à frente da data atual, no formato ano, mês e dia. Simples, não é? Então vamos lá. Date, add, agora nós vamos adicionar dias a uma data. Digamos que você tem um boleto e quer calcular já automaticamente no seu select. Então eu posso somar 28 dias a partir da minha data atual para calcular o vencimento. Então vamos lá, soma 28 dias a data atual. Se executarmos com F5, você vai ver agora que 28 dias a partir da data atual será dia 18 de março de 2020. Para melhorar a exibição, podemos usar o convert. Select, convert, para a data, ou data, toda a nossa instrução anterior. Ctrl V, vou fechar um parênteses e o ponto e vírgula. Se pressionarmos o F5, você vai visualizar agora o mesmo resultado sem a hora, mostrando apenas a data. Select, date, add, agora outro formato. Eu quero adicionar horas a uma data. Eu quero adicionar 3 horas a partir da minha data atual. Se eu selecionar isso aqui e der um F5, você vai ver que 3 horas somadas com a minha data, com a minha hora atual será 22 horas e 44 minutos. Podemos também fazer isso aqui, select, convert. Date time, ou seja, eu quero converter para o tipo date time, é aquele que tem milésimos, centésimos segundo, na verdade. Date add, eu quero adicionar então 3 horas para a minha função getDate. Se executarmos isso aqui, e você vai visualizar o mesmo resultado. Só que desta vez formatado apenas para o padrão, date time. Se eu quisesse agora converter isso para o small date time, que nós vimos anteriormente, eu poderia copiar essa instrução toda
E ao invés de pedir para ele converter para datetime, eu vou colocar aqui small datetime. Se selecionarmos agora, observe o resultado. O meu horário vem no padrão até os segundos e não como o anterior. Vou dar um F5 e você vai visualizar o anterior. Se eu quisesse colocar essas duas datas lado a lado, eu poderia selecionar essas duas linhas e pressionar o F5. Você veria duas janelas para mostrar o resultado. Ou ainda poderia fazer um select colocando esses dois campos. Primeiro, a conversão no tipo datetime. Então vou colocar aqui. Vou colocar aqui as date t. Senão ele vai datetime. Tá ótimo. Vírgula. Vou colocar agora o segundo campo também na linha de baixo. Vou dar o mesmo convert. Só que eu vou chamar isso aqui de small d. Selecionando essas duas linhas e executando, você vai ver os dois formatos lado a lado. Há ainda outra instrução muito prática que você pode utilizar no SQL, que é a instrução data ou date diff, ou diferença entre datas. Vamos começar. Select date diff, ou seja, eu quero saber a diferença. Primeiro item, intervalo. Ele pergunta para saber qual é o tipo de intervalo que eu quero calcular. Eu quero calcular o intervalo em anos, da minha data atual até a minha date, add, ou seja, eu vou pegar a minha data atual e vou adicionar 2 anos a ela com a função get, com a função date, add. Ficou confuso? De novo, eu vou pegar o meu ano atual, vindo da minha data, eu quero calcular, né, a diferença em anos da minha data atual até a data atual mais 2 anos. Por isso que eu usei o comando dateadd. F5, você vai ver que são 2 anos. É claro, se eu colocar aqui 4, o resultado será 4 anos. Da data atual até a minha data atual mais 4 sempre será 4 anos. Há uma outra forma de visualizar isso. Observe. Select date diff em meses da minha data atual até a minha date add. Eu vou adicionar 2 anos para a minha data atual. O resultado agora será diferente. Se nós dermos um F5, você vai ver que 2 anos nós temos uma diferença de 24 meses. Eu vou colocar aqui as meses, as anos. Assim eu consigo trocar o título da coluna e quando você fizer o download desse script você vai visualizar. Podemos também calcular outra forma o dateDiff, utilizando a instrução day. Então eu quero pegar da minha data atual até a minha data, eu vou adicionar, vamos adicionar agora 3 anos para a minha data atual. Vou colocar aqui dias. Se executarmos essa instrução, você vai ver que agora há 1096 dias da data atual até a data adicionada de 3 anos para frente. Lembre-se que se eu selecionar apenas esse comando aqui do dateadd, você vai ver que nós estamos adicionando 3 anos à data atual até 2023. Por isso que ele está conseguindo fazer o cálculo de dias. Tem mais, se você pensa que acabou, não acabou ainda não. Select dateDiff. E agora eu quero a diferença em horas. Por exemplo, da minha data de nascimento, ao invés de getDate, eu quero saber da minha data de nascimento até a data atual, quantas horas eu tenho de vida. Vou colocar aqui, horas, vida. Se eu selecionar e der um F5, você vai ver que eu tenho 414.403 horas de vida. Eu ainda posso melhorar a brincadeira. dateDiff, ao invés de horas, eu quero que ele fale quantos minutos eu tenho de diferença entre a minha data de nascimento e a minha data atual. Se eu colocar aqui, minutos, vida. Deixa eu tentar algo aqui que eu não lembro se dá certo no SQL. Dá sim. Quando você quiser separar o título, né, se nós simplesmente separarmos aqui e tentarmos executar, isso vai dar um erro. Mas se você quiser colocar 2 nomes compostos no título, coloque com as aspas entre o início e o fim dos 2 parágrafos, das 2 palavras que você quer. Isso funciona e ele respeita.
Então aqui nesse caso a diferença em minutos é o equivalente a 24.864.229 minutos. E para fechar com chave de ouro, você vai ver que eu posso calcular inclusive a minha diferença em segundos da minha data de nascimento até a minha data atual. Segundos, vida. Se eu selecionar isso aqui e pressionar a tecla F5, aí vai dar um número absurdo. E o que é legal, a cada vez que eu pressionar o F5, o resultado é diferente, porque o tempo está passando. Eu estou vendo a minha vida passar justamente junto com essa query em SQL. Pois bem, terminamos essa aula das funções de data do SQL Server. É claro, existem outras funções, outras formas de aplicar esse uso dessas funções e nós vamos ver isso no decorrer do nosso curso. Sempre que surgir uma necessidade, eu vou trazer para vocês essas instruções. Eu vou colocar aqui esse script como aula para que você possa fazer o download desse material lá no meu site, no www.alessandrotrovato.com.br. Não esqueça, lá no meu site você vai encontrar um catálogo virtual com todos os vídeos que eu tenho publicado, que vai facilitar bastante os seus estudos. No meu site você vai poder pesquisar por temas, como por exemplo Excel básico, VBA, SQL Server, Word, PowerPoint, Outlook, entre outros recursos. Além, é claro, de poder fazer download desse script e de centenas de planilhas que eu já tenho produzidas nas minhas aulas para você. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Com esta aula nós passamos de 6 horas de treinamento e ainda muito conteúdo pela frente. Grande abraço, nos vemos então na nossa próxima aula 17 de SQL Server.